bem com vocês? Então, eu tô aqui mais uma vez para falar com vocês, conversar com vocês, e dessa vez sobre o sistema gestório. Nós vamos percorrer todo o nosso sistema gestório, os órgãos que fazem parte do sistema gestório e o que acontece em cada órgão quando acontece a digestão, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, qual é a função do nosso sistema gestório? A função do nosso sistema gestório é fracionar os alimentos. O que seria fracionar? Quebrar. Quebrar os alimentos e transformá-los de macromoléculas, que são moléculas grandes, em micromoléculas, que são moléculas pequenas, passíveis de serem absorvidas pelo nosso organismo, tá bom? Essa é a digestão, então. Aqui nós temos a estrutura do nosso sistema digestório. Então, nós temos aqui a glândula sublingual, que fica abaixo da língua. Depois, nós temos o esôfago, o estômago, o fígado, o pâncreas, o baço, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto, o ânus, tá bom? E assim por diante. Aqui nós temos também toda a listagem dos órgãos que fazem parte do nosso sistema digestório, bem como suas glândulas anexas, suas glândulas auxiliares, suas glândulas acessórias. Então, aqui nós temos a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E como glândulas anexas, nós temos as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, tá? Nós temos dois tipos de digestão, a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica, pessoal, ela consiste em apenas quebrar os alimentos. Não vai transformar os alimentos, não. Não vai ocorrer uma transformação química dos alimentos através de uma reação química ou de substâncias químicas. Não. Aqui, simplesmente, na digestão mecânica, é a quebra física dos alimentos através da mastigação e dos movimentos peristálticos. Na digestão química, né, que agora sim acontece a transformação das moléculas mais complexas em moléculas mais simples, através dos sucos digestivos, tá bom? Aqui nós temos também a nossa digestão mecânica, as estruturas que fazem parte da digestão mecânica. Então, nós temos a língua, os dentes, os movimentos peristálticos. Na digestão química, nós temos o suco digestivo, tá? As enzimas digestórias. O que é enzima? Enzima é um acelerador de reação química, tá? Ele vai atuar sobre um determinado substrato e assim quebrá-lo em partículas menores, né? Nós falamos que as enzimas, elas funcionam com o seu substrato no sistema chave-fechadura, ó. Aqui, por exemplo, nós temos uma enzima e aqui nós temos o substrato dessa enzima. Percebe que esse substrato ele encaixa perfeitamente a enzima? Esse complexo enzima-substrato é conhecido popularmente como sistema chave-fechadura. Por quê? Porque dá para a gente fazer uma analogia, né, entre a chave e fechadura. O que é a chave fechadura? Cada chave ela entra numa fechadura específica, né? Ela tem um encaixe perfeito, a chave com a sua fechadura. Então, da mesma forma, a gente pode fazer essa analogia com a enzima e o substrato, tá? Aqui nós temos a enzima amilase. AMI vem de amido, ele vai atuar sobre o amido, então ele vai quebrar o amido. Protease vai agir sobre as proteínas, ó, por causa desse radical aqui, desse prefixo prote, tá? Então ele vai agir sobre as proteínas. A lipase vai atuar sobre os lipídios e a celulose nenhuma enzima é capaz de digerir e ela é eliminada com as fezes, tá? Aqui nós temos a boca. Pessoal, a nossa boca ela tem um papel fundamental na nossa digestão. É por ela que inicia-se a digestão, tá? Então, o que nós encontramos na boca? Nós encontramos a fenda bucal, que é essa abertura aqui. Nós encontramos o palato, que é o que? É o popularmente conhecido como céu da boca. Nós temos a úvula palatina, que é essa campainha aqui, ó. E nós temos o arco dental superior e o arco dental inferior. E a língua é o assoalho da nossa boca, tá bom? Aqui nós temos a estrutura de um dente, né, dos nossos dentes. Então, cada dente tem a sua função específica também.
nós temos aqui o incisivo, ele vai, ó, cortar o alimento, tá? Nós temos aqui os caninos, ó, de cada lado, né? Que ele vai rasgar os alimentos. Nós temos aqui os pré-molares, ó, cada porção de cada lado. Ele vai amassar também os alimentos. E nós temos aqui os molares que vão triturar os alimentos, tá? Aqui nós temos a estrutura de um dente, do nosso dente. Aí aqui nós temos o esmalte, que é essa parte esbranquiçada, branca do dente. Nós temos logo abaixo a dentina e por dentro nós temos a polpa. A polpa, a dentina e o esmalte constituem o que a gente chama de coroa, tá? E o cemento, essa parte do dente, essa parte visível aqui, ó, nós chamamos de raiz, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, na nossa boca, mais uma vez, nós temos o auxílio das glândulas salivares. Qual é o papel das glândulas salivares, né? Manter a boca úmida, ela vai umidificar os alimentos para que ele possa descer, para que ele possa ser digerido mais facilmente, tá? Então a boca ela contém enzimas digestivas, ela regula o pH da boca, ajuda a eliminar os restos de alimentos e a placa bacteriana e limita o crescimento de bactérias que danificam o esmalte do dente e lubrifica o bolo alimentar. Essa é a função, são as funções das nossas glândulas salivares. Aqui nós temos mais uma vez a nossa boca, ó. Aqui eu tenho a epiglote. Pessoal, a epiglote, ela tem uma particularidade. Por quê? Porque ela pertence ao sistema respiratório também, tá? Então, quando nós nos alimentamos, o que é a epiglote? Qual é o comportamento da epiglote? Ela tende a fechar. Por quê? Porque se a epiglote ficar aberta enquanto nós estamos nos alimentando, a nossa tendência, né, nos leva ao engasgo, tá? Porque o alimento ele pode percorrer, ele pode entrar em um outro local, tá bom? Então, durante a alimentação, a epiglote ela fecha, então ela tem essa flexibilidade de abertura e fechamento. Ela abre na hora do ar passar, de nós respirarmos e fecha na hora de nos alimentarmos. Aqui também, ó, nós temos aqui as percepções de sabores. Então, aqui, ó, no fundo da língua, nós temos o amargo. Nas laterais, aqui, ó, nós temos o ácido. Aqui, nós temos o salgado. Na ponta da língua, nós temos o doce. Tá bom? São essas percepções de sabores. Cada região da língua é responsável por uma percepção de sabor, tá bom? Aqui nós temos a nossa deglutição. O que então é deglutição, né? Deglutição nada mais é do que o ato de engolir, né? O ato de engolir nós chamamos de deglutição. O bolo alimentar ele passa pela faringe e chega ao esôfago, tá bom? A faringe, pessoal, ela é um órgão que ela é comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório, tá? É uma outra particularidade também, tá bom? Aqui nós temos a nossa faringe, então é um órgão que se comunica situado após a boca, se comunica com a boca, com as cavidades nasais, a laringe e com o esôfago. Quando o alimento chega à faringe, os músculos de sua parede se contraem e empurram o alimento para o esôfago, tá? Aqui nós temos o nosso esôfago, que é um tubo também com paredes flexíveis, mede aproximadamente 25 centímetros, se comunica com a faringe e com o estômago, tá? Empurra o alimento para o estômago por meio de movimentos peristálticos, tá bom? O que são movimentos peristálticos, professora? São ondas que vão empurrar o alimento, tá? Vão facilitar que esse alimento, ele percorra o tubo digestório, tá? Aqui nós temos o estômago, né? O nosso famoso estômago aqui. Aí no estômago, pessoal, nós temos o suco gástrico. Esse suco, ele contém um ácido chamado ácido clorídrico, que mantém a acidez estomacal. Então, o nosso estômago, ele tem o pH ácido. Só lembrando para vocês o que seria pH.
pH chama-se potencial hidrogiômetro, tá? E ele tem uma escala de 0 a 6,9, mais ou menos, aproximadamente, é ácido, de 7 até 13, em 7 é neutro, e acima de 7 até o 14 é básico, tá? E o nosso estômago, ele tem o pH ácido devido à presença do ácido clorídrico. Temos uma enzima no nosso estômago chamada pepsina, que ela vai atuar também na transformação das proteínas. O suco alimentar resultante da digestão gástrica aqui é denominada quimo, tá? Então aqui o suco alimentar, aquele bolo alimentar, lembra que percorreu todo o tubo digestório? Aqui ele vai ser chamado de quimo. Aí nós temos a cárdia, que é uma válvula que regula a passagem do bolo alimentar até o estômago, e nós temos o piloro, que é uma válvula que regula a passagem do quimo para o intestino, tá? Aí aqui, ó, nós temos aqui o bolo alimentar, ele é empurrado através de movimentos peristálticos, que junto com esse suco gástrico, que nada mais é do que ácido clorídrico mais enzimas, nós chamamos aqui de quimo, tá? Não esqueça essa palavra. Depois ele chega ao intestino delgado, aí aqui vai realizar a digestão dos nutrientes, bem como a sua absorção. O que nós encontramos aqui no intestino delgado? Nós encontramos o duodeno, né, que são lançadas as secreções do fígado e do pâncreas. Nós temos o jejuno e nós temos o íleo, tá? É realizada a digestão química com a ação conjunta da bile, do suco pancreático e do suco entérico ou intestinal, atuando aí sobre o quimo, tá? Aqui nós temos no intestino delgado, então nós temos a bile. O que a bile faz, pessoal? Ela é um emulsificador de gordura, tá? O que é? Ela age como se fosse um detergente. Não tem o detergente que você lava a vasilha, que você arruma a cozinha? Então, ela vai agir como se fosse esse detergente, quebrando essas partículas de gordura, tá bom? Então, elas vão separar, tá vendo? Elas vão separar as gorduras em partículas microscópicas, funcionando de modo semelhante a um detergente. Foi isso que eu falei, tá? Suco pancreático é produzido pelo pâncreas, possui várias enzimas que atuam na digestão das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios. Suco entérico é produzido pela mucosa intestinal, possui enzimas que atuam na transformação das proteínas e dos carboidratos. E ao término, né, desse processo todo, nós temos o que a gente chama de quilo, que é um líquido viscoso de cor esbranquiçada. Aqui não é mais quimo, aqui é quilo, tá? Aí aqui nós temos, ó, o quimo, pela ação da bile, do suco pancreático e do suco intestinal, mais os movimentos peristálticos, nós chamamos aqui de quilo, tá? O intestino delgado, então, ele vai aumentar a superfície de absorção. Para isso, ele apresenta vilosidades na parte interna, tá? Que transporta os nutrientes para o organismo. Aqui nós temos o intestino grosso, né, que mede aproximadamente 1,5. Nós temos aqui no intestino grosso o seco, o cólon e o reto, tá? O seco é onde desemboca o conteúdo vindo do intestino delgado, tá? O cólon atravessa todo o abdômen em forma de S. O reto é responsável por fazer a comunicação do organismo com o ambiente externo através do ânus, tá bom? Aqui no intestino grosso, então, o que resta do quilo chega ao intestino grosso, ele absorve, né, água e sais minerais presentes nos resíduos alimentares, levando-os, então, para a circulação sanguínea, tá bom? Aí, quando o material que não foi digerido, as fibras, por exemplo, formam as fezes, né, que posteriormente são empurradas por movimentos peristálticos para fora do corpo através do ânus. É quando sentimos a vontade de defecar ou eliminar as fezes. Pessoal, então é isso, a nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham aprendido, que tenham aproveitado muito bem o conteúdo. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem que eu estarei à disposição para responder a todo mundo, tá bom? Beijo no coração de todos e até a próxima aula.